No seu primeiro dia de trabalho, o jovem pastor deixou o pequeno rebanho sair do aprisco, onde passaram a noite, a fim de irem ao campo e se alimentarem. Ele havia visto outros pastores trabalhando e pensou que ser pastor era um trabalho muito fácil. Tudo que tinha a fazer era caminhar pelo campo durante todo o dia, e o rebanho seguiria para onde quer que fosse. Ele também imaginou que se cuidasse das mamães ovelhas, elas teriam cuidar dos cordeirinhos, e portanto ele não teria muito com que se preocupar-se. Ele as conduziu ao seu lugar preferido de passagem, um lugar onde poderia brincar com seus amigos. O campo estava coberto por uma grama viçosa e alta, e as ovelhas e carneiros mais velhos começavam a mastigar e ruminar as pontas altas e macias da grama saborosa. Eles comeram e comeram, até que sua barriga ficou totalmente cheia. Porém, os cordeirinhos tinham dificuldade para caminhar através da grama alta, que era rija e dura perto da raiz. Eles não conseguiam ver para onde estavam indo e acabavam se chocando uns com as outras. Todas as mamães ovelhas seguiram chamando por seus cordeirinhos para que não se perdessem. O pastor parecia não perceber. Ele podia ver que todos os carneiros das mamães ovelhas estavam muito bem, por isso também estava satisfeito e feliz. Então, o pastor inexperiente conduziu o seu rebanho formado por ovelhas e carneiros adultos e pelos cordeirinhos para beberem água em um lado do campo. Ele encheu o coxo com água pura e fresca retirada do poço. O coxo era muito alto e também podia ser usado pelos cavalos. Nele cabia muita água. As mamães ovelhas sedentas mergulharam a boca no coxo e beberam água fresca. Ela estava deliciosa, depois de haverem comido tanta grama. Mas os cordeirinhos não conseguiam alcançar a borda do coxo. Eles não podiam ver os lados do coxo ou alcançar a água fresca. Eles estavam famintos e agora sedentos também. Algumas vezes a água respingava sobre o solo pedregoso e eles podiam lamber algumas gotas, mas necessitavam de muito mais água do que isso. Os cordeirinhos recém-nascidos ainda podiam tomar o leite de suas mães, mas os maiorzinhos começaram a ficar irritadíssimos e tristes, e baliam, choramingando. Mas o nosso pastor inexperiente parecia não notar isso. Ele via que os carneiros das ovelhas estavam bem e, portanto, estava satisfeito. Então o pastor conduziu o rebanho por um longo caminho. Era uma senda rochosa e pedregosa. Os carneiros e as ovelhas tinham pernas longas e patas firmes e não tinham problemas para seguir o pastor. Mas os pobres cordeirinhos tinham muita dificuldade para caminhar pelas pedras. Eles subiam e caíam, chocavam-se contra as pedras com as patas e focinhos, e alguns acabavam ficando para trás. Se distanciavam muito do rebanho, pois estavam machucados, cansados, famintos e sedentos. Então, chegou a hora de voltarem para o retiro. As mamães ovelhas lambiam seus cordeirinhos e deixavam de lado. Mas os cordeirinhos famintos seguiram parando ao longo da estrada para mastigar as torcidas de gramadura que lhes feria a boca, ou para beber das focas que lhes sujavam a cara. Quando chegaram à fazenda, o pequeno rebanho de ovelhas e cordeirinhos estava irritadíssimo, cansado e infeliz. Os cordeirinhos estavam enlameados por haverem tentado matar a sede nos poços de água suja, e alguns deles se haviam ferido nas pedras pontiagudas. Realmente estavam felizes por ver seu redil de novo, onde havia pelo macio, coxos raros e um lugar seguro para descansar à noite. O jovem pastor olhou para o rebanho e pôde ver que eles não estavam tão felizes quanto deveria estar. Mas não tinha ideia do que poderia ter feito para ser um pastor melhor, porque estava certo de que se você cuidar bem das suas ovelhas, elas cuidarão dos seus cordeirinhos. Naquela noite, o pai do pastor entrou no redil para ver como seu filho havia cuidado de seu novo rebanho. Ele notou que os cordeirinhos estavam cansados, famintos e felizes, e viu como suas mães estavam tentando conformar ao lamber-lhes a lã e as feridas. O
o pastor experiente, colocou um óleo especial nas patas dos cordeirinhos e segurou um deles no colo, até que adormecesse. O pai ficou muito triste ao observar o estado dos cordeirinhos. Algumas lágrimas rolaram-lhe pelas faces bronzeadas pelo sol, ao pensar quão difícil havia sido o dia para ele. Ele fora pastor de ovelhas a vida toda e sabia exatamente como cuidar do rebanho. Sabia como mantê-los felizes e saudáveis. Suas ovelhas seguiam, porque sabiam que ele as amava e faria tudo para mantê-los seguindo. No dia seguinte, o jovem pastor levantou-se cedo, feliz e ávido para enfrentar uma nova aventura com seu pequeno rebanho. E ao caminhar até o redil, encontrou-se com seu pai. Filho, ele disse, você gostaria de saber como ser um bom pastor? E prosseguiu. Quando você tiver certeza de que os cordeirinhos foram alimentados, suas mães e pais também estarão satisfeitos. Quando você tiver certeza de que os cordeirinhos conseguiram saciar sua sede, suas mães e pais também terão se fartado. E quando você conduzir o rebanho por um caminho suave, seus pais e mães poderão percorrê-lo também. Primeiro, cuide dos cordeirinhos, filho, e todos estarão felizes. O jovem pastor pensou no que seu pai lhe dissera. Lembrou-se de que seu pai fora pastor por muito tempo e que era um ótimo pastor. E assim, dirigiu-se para um campo de grama tenra, suculenta e doce, em uma passagem macia, onde os cordeirinhos puderam brincar e divertir-se. Os cordeirinhos mastigaram e mastigaram a grama saborosa até encherem a barriga. Os carneiros e as ovelhas também tiveram uma boa refeição. Então, ele levou o rebanho para o reservatório com águas tranquilas e frescas, onde ele pôde beber até estar satisfeito. Os cordeirinhos beberam e beberam a água até não poderem mais. Os adultos do rebanho também puderam saciar a sede. Então, eles seguiram por um caminho tranquilo, com declives cobertos de grama, onde a terra era firme e sem pedras pontiagudas. Os cordeirinhos conseguiram acompanhar seus pais e as mamães, e assim todos estavam felizes. No final do dia, o jovem pastor conduziu o rebanho de volta ao redil. Todos estavam felizes e saudáveis, com a barriga cheia e o corpo fortalecido. O jovem pastor pensou: essa aqui se perdeu. que diferença faz quando você conhecer os cordeirinhos? Meu pai, o bom pastor, está certo. Isso realmente faz sentido. Por que não pensei nisso antes? Quando os cordeirinhos estão alimentados, todos estão felizes. Quando o pai do jovem pastor foi ao redil naquela noite, viu que todos os cordeirinhos e as ovelhas estavam bem cuidados e felizes. E então, ele sorriu satisfeito, pois sabia que seu filho finalmente seria